O Flamengo vai ter a concorrência do Cruzeiro pela contratação do volante Zé Lucas, jogador de 18 anos, volante do Sport Recife, jogador com passagens pelas seleções de base sub-17 e sub-20, capitão de seleção de base, jogador visto como importantíssimo para o futuro do futebol brasileiro. Aparentemente, não só o Cruzeiro, mas também clubes do exterior, clubes do futebol europeu, podem tirar esse jogador do Flamengo. Se você não estava antenado a essa possibilidade de reforço do Flamengo, eu vou resumir aqui o que estava acontecendo nos últimos dias. Após o Flamengo fazer um princípio de acordo, costurar uma possível negociação com o Sport Recife, o Sport optou por afastar o Zé Lucas das partidas até que as negociações se encerrassem. O Sport está na segunda divisão, é um clube que precisa de dinheiro, é um clube que até então poderia negociar o Zé Lucas com o futebol europeu, e o que não acontecia até chegar de fato o Flamengo como grande favorito nos últimos dias. O Flamengo estava fazendo ali um princípio de acordo, ainda não tinha oferta, mas estava negociando valores com o Sport Recife, mas começaram a chegar os concorrentes e o Flamengo, se demora no mercado, pode perder esse jogador. Nós temos aqui algumas informações da imprensa mineira. Essa é a Rádio Itatiaia e eles estão trazendo a possibilidade do Cruzeiro atravessar o Flamengo. O Cruzeiro encara a concorrência do Flamengo e faz proposta por Zé Lucas. O que tem de grande relevância aqui? O Cruzeiro já fez a proposta, o Flamengo ainda não, pelo menos não que a gente saiba. O interesse do Cruzeiro pelo volante do Sport é concreto. Segundo a Rádio Itatiaia, o Clube Celeste já apresentou uma proposta oficial ao rubro-negro, ao Sport, para contratar a joia de 18 anos. Os valores da oferta, no entanto, não foram divulgados. O jovem já havia despertado o interesse do Cruzeiro no início da temporada, ainda durante a passagem do Tite. Na ocasião, o clube fez uma sondagem, mas a negociação não evoluiu. Agora, a diretoria voltou a intensificar as tratativas pelo volante e, segundo a Itatiaia, a ideia do Cruzeiro é contratar o Zé Lucas com investimento para o futuro, sem a expectativa de que ele chegue para disputar imediata uma vaga entre os titulares. Isso é algo parecido com o que o Flamengo também estava fazendo, porque a ideia do Flamengo era trazer o Zé Lucas para o sub-20. Ele tem ainda 18 anos, ele tem a parte física a melhorar, é um jogador que mesmo sendo titular, ele joga em média 75 minutos por jogo. Então ele geralmente é substituído, é trocado nos 15 minutos finais, provavelmente cansado, exausto, enfim. Por conta disso, o Flamengo deve lapidar ele, se caso trazer no sub-20. E o Cruzeiro deve trabalhar com ele pensando no futuro, pensando no jogador para de repente a próxima temporada, sendo um reserva, entrando aos poucos no time. Ainda na Itatiaia, tá aqui com o Zé Lucas na mira, o Cruzeiro ainda pensa em outro volante. Ou seja, o Cruzeiro está se movimentando. Trouxeram o Gabriel Peck, perderam alguns jogadores, é verdade, mas o Cruzeiro está correndo. O Cruzeiro segue ativo no mercado em busca de reforços para o meio-campo. O clube já apresentou uma proposta pelo Zé Lucas e aguarda uma resposta do Sport. No entanto, mesmo com a contratação do Zé Lucas, a diretoria continuará em busca de mais um nome para o setor, ou seja, um jogador que vem para ser titular. Aqui nós temos uma matéria do GE, que é um pouco mais antiga, de 2 dias atrás, mas que ela é bem interessante. Bastidores, valores, clubes interessados e o que sabemos do futuro de Zé Lucas, joia do Sport. Aí aqui nós temos o seguinte: os clubes do futebol europeu que estão interessados nele é o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, clube famosíssimo por contratar jovens brasileiros, lapidar eles lá, e muitas das vezes esses jogadores são revendidos para o primeiro escalão da Europa. Vai para um Porto, vai para um Bayern de Munique, um Manchester, um Chelsea, enfim. E também um clube da primeira divisão da França. O GE traz detalhes. Embora ainda não exista proposta formal, existe agora sim o do Cruzeiro. Nós vimos que essa matéria do Sport é um pouco antiga. O Cruzeiro já apresentou a proposta. O Flamengo ainda não. E esse é o ponto. O Flamengo ainda não fez proposta. Mas calma que a gente vai chegar lá. A informação é que ambos sinalizaram sem colocar no papel. O Cruzeiro já colocou. Que fará oferta pelo meio-campista nos moldes de empréstimo oneroso. O Cruzeiro, a princípio, não fez proposta de empréstimo, fez opção de compra. No caso do Fla, os valores postos em discussão foram de 2,5 milhões de euros fixos, 14 milhões de reais, acrescidos por bônus de performance estipulados em 3 e 4 milhões de euros, condicionados à participação de Zé no time profissional. Ele chegaria na Gávea para atuar no sub-20 e, caso desempenhe bem, subiria ao profissional. O Sport, por outro lado, teria a taxa de vitrine relevante caso houvesse uma futura venda, como foi o caso da oferta do Botafogo, meses atrás, não levada adiante. Ou seja, o que significa? O Flamengo está negociando valores. Está ali próximo entre 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais, que é um valor, um investimento baixo, tá? Nos moldes do Flamengo, mas é um investimento bem relevante para alguém que vai para o sub-20. Então o Flamengo trabalha com a possibilidade de deixar o Zé Lucas lá, 1 ano, 6 meses, no sub-20 do Flamengo, para ele se valorizar, entrar no ritmo da equipe
Vale lembrar que o Sub-20 do Flamengo nas últimas 3 temporadas foi bicampeão da Libertadores, foi campeão do mundo. Então, assim, é uma base muito forte, competitiva, e que aos poucos a gente tem visto cada vez mais joias no profissional. O Wallace Ian já está há algum tempo, o Lohan retornou de empréstimo, também está. O zagueiro João Vitor, também nós tivemos recentemente uma boa participação de outros jogadores como o Johnny Góes, no lateral esquerdo, o Everton Araújo, que talvez seja o jogador da base que mais tem atuado no time profissional. Então isso só reforça que o Flamengo, de fato, tem aos poucos começado a trabalhar com jogadores jovens, mesmo com o elenco muito estrelado. O Zé Lucas é um volante, um jogador que pode entrar perfeitamente até no ciclo de seleção brasileira. O jogador para 2030 só teria 22 anos, então é um jogador muito jovem. Só que esse é um ponto. Por que o Flamengo ainda não fez essa proposta? Por que o Flamengo esperou o Cruzeiro fazer primeiro? Porque o Flamengo ainda não, de fato, finalizou essa compra. 14 milhões de reais é um investimento barato. Será que vamos perder por 1 milhão de reais, 2 milhões de reais para o Cruzeiro? Será que a gente vai, de fato, deixar esse jogador escapar das nossas mãos? O Zé Lucas eu falo tranquilamente. Apesar dele estar um pouco ofuscado no esporte, se tratar de um clube menor, segunda divisão, um clube que não tem tanta visibilidade como o Flamengo e o Cruzeiro, esse jogador, se ele cair na equipe certa na primeira divisão, um clube disputando títulos, jogando competições internacionais, possibilitando ele de chegar na seleção brasileira, esse jogador vai valer 30 vezes mais. O Flamengo pode tranquilamente negociar ele em 2, 3 anos por 40, 50 milhões de euros, até mais, dependendo da performance dele no profissional. Mas o potencial é esse. Então, assim, vai perder esse jogador para o Cruzeiro? Vai perder para um time da Ucrânia? Vai perder para um time da primeira divisão da França? Que se não for o PSG, o Flamengo tem totais condições de competir com qualquer um de lá. Então, assim, o José Boto precisa correr, se antecipar. É verdade que o foco está no Almada, é uma operação difícil, é uma operação que vai custar caro ao Flamengo e que muito provavelmente será a melhor contratação do futebol brasileiro nesse meio de ano. Mas, visando o futuro, o jogador de 18 anos, o jogador do Flamengo está negociando, está interessado, tem valores acessíveis na mesa, o Flamengo não pode dormir. É esse o ponto. Se for para trazer um jogador para o futuro, o Zé Lucas, além do Almada que é o presente, e que também é o futuro, é jovem, 25 anos. O Flamengo não precisa mexer tanto no time, o time titular é ótimo, é o time campeão da Libertadores brasileiro, é o time que teve o acréscimo do Paquetá, é o time que fez a melhor campanha da Libertadores e está em segundo lugar no brasileiro. Então, assim, não precisa mudar tudo. Se for para mexer, tem que ser pontualmente. E o Zé Lucas, para mim, é uma contratação acertada, pontualmente falando para o elenco do Flamengo, que pode se agregar muito para a próxima temporada, para 2028, enfim. E o Almada que chega para jogar. Então eu acho que esses dois nomes são ótimos. Eu ainda pensaria num lateral esquerdo, mas na pior das hipóteses o Flamengo hoje tem 2 nomes, que é o Alexandre, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, o Ayrton Lucas, e ainda tem o Johnny Góes, que foi utilizado nessa intertemporada. Então eu nem vejo o Flamengo de repente buscando um lateral esquerdo. Mas seria isso, além da possibilidade de um reserva para o Pedro, um atacante reserva que entregue pelo menos 10, 15 gols por temporada, que seja um jogador que consiga de fato entregar gols. Meus amigos, então por enquanto é isso. Eu vou aproveitar aqui e perguntar para vocês: onde jogará o Zé Lucas? Vai ser no Cruzeiro? Vai ser no Flamengo? Vai ser no futebol europeu? No Shakhtar? No time da França? Vai ser em outra equipe? Será que o Flamengo de fato vai perder esse jogador pro Cruzeiro? Seria um golpe duro no Flamengo, não é mesmo? Então, rapaziada, vou aproveitar e pedir para vocês: deem like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2 mil inscritos. Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Todo dia eu trago conteúdos de futebol relacionados ao Flamengo aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Valeu, um forte abraço, tamo junto. Qualquer coisa a gente volta em breve com mais informações.